Então, muito boa tarde a todos. Penso que nos estão a ouvir bem, não é? Confirmam. Muito bem-vindos. É um prazer fazer parte desta iniciativa que queria congratular da Comissão de 25 de Abril. Não podias, em particular o que nos reúne hoje aqui, é um não podias votar. E acho importante, este painel é muito interessante. Fiquei muito entusiasmada por conhecer o Pedro Magalhães, que conheço o trabalho, mas não conhecia pessoalmente. E como temos uma hora, eu gostava de começar já aqui a passar a bola para o Pedro, aproveitando que temos aqui uma autoridade em comportamento eleitoral, usando a tua experiência e conhecimentos nesta matéria. Eu acho que seria interessante começarmos por traçar um retrato do que é a relação dos portugueses com o voto. Como é que se faz esta passagem antes do 25 de Abril, em que não se podia participar, até à eleição mais participada de sempre, no pós-25 de Abril. Como é que as pessoas lidavam com o facto de não poderem votar e depois, quando passam a votar e depois dessa eleição tão participada, reparamos que há um crescente número da abstenção. Quem é que são, afinal, os abstencionistas? É mito ou é verdade que são os jovens? E o que é que tem afastado as pessoas do voto? Eu passo daqui o microfone e uma data de questões para começarmos. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite. Também estou muito contente por conhecer-vos pessoalmente. Portanto, são muitas perguntas. Eu, se calhar, começava por traçar um retrato geral do que se passou desde as primeiras eleições livres, portanto, que são em 75, são para a Assembleia Constituinte, e uma das coisas que realmente foi muito notada e que ainda hoje, eu há uns tempos estava a dizer que há uns tempos estava num almoço com várias pessoas estrangeiras do corpo diplomático e estávamos a falar de muita coisa, da situação de Portugal, por aí fora. E várias dessas pessoas se lembravam, apesar de não terem a minha idade. Portanto, eu tinha, não sei se diga isto, mas eu tinha 4 anos no 25 de Abril. Mas eles sabiam todos como no 25 de Abril, portanto, de 75 neste caso, a participação tinha sido absolutamente excepcional, acima dos 90%. O que é que aconteceu desde aí? O que nós vemos é uma diminuição mais ou menos constante. Não há, digamos, há alguns momentos de oscilação. Quase que podemos dizer que as últimas eleições foram um momento de oscilação, porque manifestamente a participação eleitoral voltou a aumentar em relação à eleição anterior. Mas o que vemos é eleição após eleição, especialmente a partir dos anos 80, a participação sempre a diminuir. Em parte, isto não é uma surpresa, porque muita gente aqui terá essa noção, mas as eleições de 75 e as de 76 também, em grande medida, são eleições muito diferentes na natureza daquilo que está em jogo do que estas eleições, por exemplo, das últimas e das mais recentes. O que estava em jogo na altura era não só aquele momento extraordinário em que as pessoas pela primeira vez em celebração podem votar livremente, convencidos de que não vai haver fraude no apuramento dos votos, toda a gente, o sufrágio é verdadeiramente universal, mas também a ideia de que o que se estava a escolher era o destino do país. E em grande medida era, porque os diferentes partidos que se apresentavam na eleição na altura tinham visões muito diferentes sobre o que é que a democracia portuguesa ia ser, de tal forma que alguns deles aquilo que defendiam não seria bem uma democracia liberal no estilo ocidental, defendiam outro tipo de regimes. Portanto, as pessoas, quando vão escolher e quando foram escolher não apenas quem é que vai para o governo, não apenas quem é que vai para o Parlamento, estavam a escolher a natureza do regime. Portanto, eu comecei por dizer, em parte este declínio é natural. Qual é o aspecto em que ele deixa de ser tão natural? É que é um declínio que nos trouxe de níveis absolutamente excepcionais do ponto de vista comparativo para níveis de participação eleitoral que estão abaixo
daquilo que acontece na maior parte das democracias com as quais nós nos comparamos, não é? E isso é um sinal de qualquer coisa, não é? As pessoas discutem muito o que é que isto quer dizer, que implicações é que isto tem, quais são as causas do voto, mas eu, se calhar, para não tirar mais tempo, situava as coisas nestes termos. A participação eleitoral desceu e isso, em parte, é normal. Em parte pode ser interpretado como um sintoma de que aquilo que está em jogo na eleição não é, obviamente, tão dramático, tão importante, tão decisivo como era nas primeiras eleições, mas há um outro lado em que não é tão normal e que nos deve fazer colocar questões, e acho que é um bocadinho aquilo que vamos fazer aqui hoje, que é porque é que ela desceu de forma tão acentuada para nos colocar hoje num ponto em que, mesmo quando tomamos em conta que diferentes países têm diferentes tipos de sistema eleitoral, mesmo quando tomamos em conta que diferentes eleitorados têm diferentes níveis de instrução, ou de recursos, ou de informação, mesmo quando tomamos tudo isso em conta, Portugal tem níveis de participação que são abaixo da média. E a partir daí colocam-se uma série de questões que são interessantes e que acho que em parte deve ser isso que vamos falar hoje. Sim. Pedro, obrigada. Contamos também com a participação da Joana, que é deputada do PS, e eu gostava de perguntar, Joana, se podemos relacionar a taxa de abstenção que nos entristece com uma também descrença no sistema partidário, não só nos partidos, também nas juventudes partidárias, que para muitos, parece-me, são percepcionadas como uma espécie de incubadora dos futuros políticos da nação. Quem nos representa tem de alguma forma responsabilidade neste afastamento em relação ao voto? Obrigada, Diana, obrigada pelo convite. Quem nos representa e quem nos representou, ou seja, este não é só um problema que se coloca à nossa geração. Julgo que há aqui também uma responsabilidade coletiva da forma como as diferentes gerações foram interpretando esta ligação entre eleitores e as pessoas que os representam. A forma mais simples de responder, mas se calhar a menos correta, é, enfim, ficarmos todos aqui, no fundo, numa espécie de autoflagelação coletiva, dizendo que todos erramos e, enfim, a democracia é uma coisa ultra complexa e que os partidos não têm feito esforços para tentar combater essa falta de conexão. Eu acho que esse é sempre o caminho mais fácil para não enfrentarmos o problema complexo que é da ligação da democracia às pessoas e das diferentes formas de representação política. Acho que os partidos têm feito um esforço para se aproximarem às novas gerações, seja através dos meios, seja também adaptando aquilo que são os seus programas e as suas ideias à evolução do mundo. Julgo que isso está a ser mais ou menos feito. Mas depois há uma outra dimensão, que é a percepção que as pessoas depois também têm do funcionamento dos partidos, do funcionamento da democracia, do funcionamento das juventudes partidárias. Enfim, eu diria que a forma mais correta ou mais justa de explicar às pessoas que a política é uma missão, é um espírito de entrega e de empenhamento em prol de causas, em prol de pessoas que acreditamos verdadeiramente, é, no fundo, agarrando a procuração que nos dão através do voto de 4 em 4 anos e demonstrando que nesses 4 anos é possível sermos responsabilizados por aquilo que fizemos, mas também por aquilo que não fizemos, ou seja, haver aqui uma espécie de contrato de confiança permanente entre aqueles que representamos e os representados. Este, enfim, eu acho que é um desafio coletivo. Não há respostas fáceis. Acho que mais importante que os partidos fazerem essa reflexão é as próprias pessoas dizerem aos partidos como é que esperam que os partidos mudem para que possam chegar mais perto das pessoas, mas iniciativas como esta também ajudam a melhorar essa percepção. Mas julgo que se quiseres, este déficit que existe de democracia e que o Pedro também acabou por falar relativamente à forma de participação dos cidadãos, tem uma responsabilização coletiva, mas cabe-nos a nós também sermos esses agentes de mudança, começando nas escolas, começando nas associações, começando nas plataformas sociais,
E eu julgo que, desse ponto de vista, os jovens participam, não participam só nos partidos políticos, mas participam em movimentos e organizações porque se sentem bem a defender aquelas causas, a defender, enfim, aqueles movimentos que se especializam e focalizam em determinados propósitos, mas os partidos têm uma outra responsabilidade, que é complementar, vivem bem com as organizações e os movimentos. É que os partidos têm que apresentar projetos de país, projetos para o povo, projetos transversais, e isso implica fazer escolhas. E as escolhas, enfim, este é um debate que nós podíamos ficar aqui a falar imenso tempo, as escolhas têm que respeitar um pouco esta pluralidade de representação que os partidos também têm. Nós não representamos a mesma qualidade de pessoas, ou as pessoas do mesmo estrato social, ou as pessoas com as mesmas vivências. Enfim, o povo é muito heterogéneo e eu julgo que esse é o grande desafio da democracia, é olhar para esta heterogeneidade e tentar encontrar respostas e ser, de facto, uma plataforma na qual todos se sentem bem. Mas é um desafio muito complexo, Diana. Nós estamos a tentar fazer esse debate, mas também não caio no erro de diabolizar ou de menorizar ou desprezar o papel que os partidos políticos têm tido ao longo destes anos na consolidação da democracia. Mas desengane-se também quem acha que está tudo feito. Acho que é importante pensarmos em melhorar e aperfeiçoar estes mecanismos de interação com as pessoas. Joana Sá Pereira, deputada do PS, obrigada por esta primeira intervenção. E gostava de perguntar também, estamos aqui a perceber que a Joana é deputada, é muito jovem. Quantos deputados é que temos na Assembleia da República com menos de 30, menos de 35? Agora, com entradas e saídas, acabou de entrar uma deputada com menos de 30 anos no PS. Eu julgo que andará, se calhar o João sabe melhor, porque isto é muito volátil, mas julgo que andará à volta dos 13, 14 talvez. E é suficiente? O Partido Socialista tem 9, se não estou em erro agora. Portanto, se calhar deve chegar aos 15. Eu não vejo a representação política como um número, ou seja, eu não sei se é suficiente, se é insuficiente a representação que os jovens têm na Assembleia. Mais do que propriamente discutirmos o número, se é ajustado, se é adequado ou desadequado, eu acho que é mais importante os partidos refletirem se estão, de facto, a trabalhar para os jovens, a passar as mensagens certas, a desenhar as políticas corretas, a responder aos principais desafios. Ou seja, mais importante do que o número, do que a meta, do que, no fundo, neste caso, a representação jovem, que é importante, não desvalorizo, acho que é mais importante nós também conseguirmos influenciar os partidos de que este desafio para os mais jovens é transversal, não é só dos mais jovens. Nós temos também a responsabilidade de convencer os menos jovens a entrar no barco deste desafio, que é responder às preocupações dos mais jovens e das novas gerações. Portanto, se nós nos entrincheirarmos na bancada jovem para responder aos problemas da bancada jovem e do universo de jovens, acho que estamos a cometer um erro, que é dividir o país, que eu acho que isso ninguém quer, não é? E, portanto, acho que nós jovens temos este papel, tentar convencer os menos jovens a ajudar a responder aos problemas que as novas gerações enfrentam. Eu, antes de avançar para as próximas perguntas, gostava de saber se concordam com o que a Joana acabou de dizer, que é mais importante que os jovens estejam representados nos seus assuntos, ângulos e preocupações, mais do que estarem eles mesmos em posições de alguma decisão. Eu vou ser rápido para passar a palavra ao João. Eu não concordo muito. E queria dizer porque é que não concordo muito. Claro que na substância o que é fundamental é que os interesses das pessoas sejam atendidos e, portanto, na teoria, os deputados todos podiam ter todos mais de 90 anos, porque se preocupassem com os interesses dos jovens, tudo bem. O que é interessante é que, na prática, a investigação na ciência política o que mostra é que as características sociodemográficas dos deputados estão correlacionadas com as suas opiniões e com os temas a que dão importância. E quando nós começamos a pensar nisso e começamos a olhar para a composição do nosso Parlamento e vemos que, obviamente, o nosso Parlamento, como não é em sítio nenhum no mundo, isto é um problema, enfim, se falarmos no Congresso americano, então, aí é perfeito, é incrível, é uma gerontocracia pura. Mas mesmo assim, se nós olharmos para a composição dos parlamentos das democracias em geral e as compararmos com a composição da população, vemos diferenças muito grandes e vão sempre no mesmo sentido. Os parlamentos são mais velhos, são mais instruídos, são mais ricos, são mais homens. E, portanto, é impossível que isto não tenha importância. E, na verdade, nós sabemos que na prática tem alguma importância. Ou seja, não é a única coisa que tem importância. Para fazer o quê? No fundo, o que é que eu quero dizer?
Na verdade, a democracia representativa, como dizia aquele senhor, é capaz de ser o menos mau de todos os regimes. Mas, na prática, nós sabemos que os parlamentos das democracias e os sistemas políticos não respondem da mesma maneira a todos os interesses. E, curiosamente, não respondem da mesma maneira aos interesses que estão fisicamente subrepresentados nos parlamentos. Para além de que há uma última coisa, e passo já a palavra, eu acho que a composição, olharmos para a nossa, eu uso este termo de forma técnica, não interpretem mal, a composição da nossa elite política, olharmos para ela e as pessoas olharem para ela e verem que estão lá pessoas como elas, eu acho que isso não, é muito difícil que isso seja relevante, eu acho que isso é importante. Peço desculpa, sei que devia ter passado a palavra ao Joné, mas eu não resisti a este tema da representatividade jovem, muito caro para mim, eu não resisti a saber a opinião do Pedro. E Joné, eu gostava de saber a tua opinião sobre isto claramente também. E também queria perguntar-te se, não sei, se sentes o mesmo que eu, de que há um crescente interesse dos jovens na política, mas ao invés de procurarem partidos, procuram movimentos e causas. Eu queria saber se isto faz parte da minha bolha ou também faz parte da tua bolha, esta percepção. A nossa bolha é a mesma, portanto, em princípio, em princípio não haverá muita distinção nesse aspecto. Vamos ver se o microfone está tudo bem, certo? Estão-me a ouvir bem. No tema, é ótimo falar a seguir ao Pedro, porque eu não tenho de me justificar, não é? Fica já, a ciência política fica aqui toda explicadinha e posso dizer só que concordo e que, concordando até indo mais longe, que não só nas características físicas das pessoas, mas a quantidade de tempo que as pessoas passam, e pegando na tua expressão, na bolha política, é muito importante para os comportamentos que têm em relação ao eleitorado e para os comportamentos que têm dentro de um órgão legislativo. Por um lado, e isso também está aprovado na ciência política, ter experiência legislativa, ter muitos anos de casa, é bom para conseguir passar mais facilmente um projeto de lei. Por outro lado, há certos vícios que se adquirem e afastamento geral da população com muitos anos de carreira parlamentar que eu acho que é bom contrabalançar. E portanto aí o que eu acho importante, a importância para mim de ter jovens é, se há muito o impulso do legislador experiente, por um lado, tinha de haver o contrabalanço do legislador inexperiente. Se por um lado há muito conservadorismo, digamos, na abordagem, por outro lado teria de haver muito rasgo. E acho que é nesse equilíbrio de tentações de pessoas mais novas e de pessoas mais velhas que se fará um melhor processo legislativo. E quando digo isto, digo para várias identidades que deviam estar representadas no Parlamento a puxar por esses lados diferentes a ver o que é que acontece. Estava aqui a fazer as contas que a Joana me desafiou e eu acho que são 20 com esta entrada nova do PS, porque havendo... 230. Sim, 20 em 230 com menos de 35 anos ainda é bastante. Tendo em conta que a política tem esta coisa, né, demora, a renovação de gerações demora, e quanto mais as pessoas vivem, isso é o problema que os Estados Unidos têm hoje em dia, que as lideranças no Congresso têm em média 75, 80 anos, porque quanto mais tempo as pessoas vivem, quanto mais tempo se prolongam lá, mais difícil é passarem a bola à geração seguinte, e assim sucessivamente. E nós vemos isso cá também. Nós tínhamos no último governo vários ministros que tinham sido ministros 20 anos, 15 anos, 10 anos. Lá está, tem vantagens, a experiência, o que já se sabe fazer, e tem a desvantagem de separar muito. Uma pessoa a essa altura já não sabe viver sem ser ministro um bocadinho. Eu acho que isso também é um bocadinho perigoso. Quanto à pergunta das bolhas, eu de facto, e aí gostava também de puxar um bocadinho pelo Pedro neste tema, porque é um tema que me faz muita confusão na discussão da abstenção, que é o tema de como é que nós olhamos para ela, até percentualmente, porque para já nós há relativamente pouco tempo recenseámos 1 milhão de pessoas que estão absolutamente desligadas do nosso fenómeno político. Estão recenseadas porque são portuguesas, porque têm um cartão de cidadão da União Europeia, mas que a probabilidade de votarem ou de saberem sequer que há uma eleição em Portugal é altamente reduzida. Isso é logo 10% de abstenção que eu cortaria à partida. Portanto, nos alarmantes 50% de participação, já podíamos chamar a 60%. E eu, por acaso, quando estive envolvido numa campanha nacional há relativamente pouco tempo, fiz umas contas, logo a seguir aos censos saírem, comparando o número de adultos
que os censos diziam que estavam vivos em Portugal e o número de pessoas recenseadas, e havia mais 800 mil pessoas recenseadas do que adultos vivos. E isso, pronto, já é mais de 8% do eleitorado. Portanto, se calhar se nós estivéssemos a falar de 32% de abstenção em vez de 50% de abstenção, tínhamos uma conversa diferente sobre o quão perigoso e alarmante é a questão da abstenção, sendo que, concordando com o Pedro de novo, e aí até discordando um bocadinho da Joana, no sentido que a participação aumenta e aumentou nestas últimas eleições, por exemplo, muitas vezes por razões que não são de grandes projetos que dizem coisas às pessoas, mas porque as pessoas sentem uma ameaça estrutural à democracia. Isso foi a razão pela qual a participação aumentou brutalmente nos Estados Unidos em 2020. Cada lado achava que se o outro lado ganhasse, o mundo acabava. E nós, infelizmente, em Portugal, temos um debate político cada vez mais vazio de ideias e mais cheio deste medo de o outro lado vai ganhar e vai acabar o mundo. Eu, no outro dia, conversava com a minha irmã, que tem 19 anos e não tem de todo o meu interesse por política, felizmente, que não faz bem à saúde de ninguém. Mas ela dizia-me que para ela era impossível ver debates de política. Eu estava a ver o canal do Parlamento à frente dela, porque estava a fazer uma coisa para o trabalho e ela estava na sala. E ela estava-me a dizer que não percebia porque é que os debates eram todos, e tinham sido 3 temas diferentes e todos tinham sido sobre a Troika. E eu disse-lhe, pois Vera, isto é assim há 10 anos. Há 10 anos que todos os debates no Parlamento, ou quase todos, acabam invariavelmente num se vocês ganhassem o mundo acabava e como vocês ganharam o mundo acabou. E assim é capaz de se ter mais pessoas a votar, mas num processo fugaz e talvez frustrante que não dê a nada, porque projetos são difíceis de encontrar e acusações de fim do mundo são fáceis. Isso pode aumentar a participação sem aumentar a qualidade da democracia, digamos. Obrigada. João Maria Joné, consultor político. Podem ouvi-lo no parágrafo do Instagram e agora também na SIC Notícias. Estão os 3 apresentados e eu gostava de vos dizer que se tiverem alguma questão que gostassem de colocar, são mais do que bem-vindos. Agradecemos as vossas participações. E aproveito para passar o microfone ao Pedro, porque havia aqui uma... Não respondi à tua última pergunta, entretanto. Queres responder antes de passar o microfone ao Pedro? Fui no meu caminho. Não, e é isso. Eu dizia que não sei acho que se participa mais, mas se é a mesma bolha, sentido. porque já tive alguns jovens a perguntarem-me diretamente, pessoas que não vivem em Portugal e que passaram a viver, demonstrando muita vontade de participar politicamente em Portugal, mas não se querem juntar a partidos. Querem juntar-se a movimentos, associações ou alguma organização que represente uma causa. Não há dúvida que os partidos estão ocos. Eu pertenço ao PSD, sou militante e o partido está oco. As eleições são ganhas em Lisboa, com uma cidade com 500 mil pessoas, são ganhas com centenas de votos, às vezes dezenas. E portanto não há dúvida que os partidos estão muito vazios de militância. O PSD até é o que tem mais militantes em Portugal, portanto mostra o quão grave é o problema. As pessoas que basicamente só se inscrevem nos partidos, é a razão pela qual eu sou militante do PSD, para poderem votar em candidatos e participar nos processos de decisão da escolha de deputados e líderes. E não há um fórum em que as pessoas se sintam ouvidas, ou é raro o fórum em que as pessoas se sintam ouvidas dentro dos partidos. A experiência dos partidos é basicamente uma constante de reuniões de condóminos. Eu acho que aqui ninguém gosta muito de reuniões de condóminos, portanto, se os obrigarem a ter uma semana sim, semana não, se calhar desistem um bocado da coisa. E isso de facto tem de se repensar. Há sítios em que a política já se faz de maneiras muito diferentes e nos movimentos associativos já se faz de maneiras diferentes. Faz-se com conversas mais informais, com menos hierarquias, com estruturas mais horizontais. Isso atrai pessoas mais novas que estão um pouco habituadas ao rigor das reuniões de condóminos. E enquanto os partidos assim forem, acho que é normal que exista esse movimento na bolha de pessoas que querem participar ativamente, que não é a maioria. Passo então o microfone à nossa autoridade científica na matéria para responder às questões do João Joné e também, se quiseres acrescentar alguma coisa além da questão da abstenção. Bem, eu vim preparado e venho fazer publicidade. Portanto, está aqui este calhamaço. Se não quiserem ler, dá para prender portas e quem for assim mais para baixo, como eu, pode chegar a vários sítios. Isto é um livro que tem um capítulo do João Cancela. João Cancela é um colega meu, trabalha na Universidade Nova e ele tem, para quem se interessa sobre esses temas, tem um capítulo sobre participação eleitoral. E eu vou só ler uma parte que responde ao Joné. Entre 75 e 2022, a taxa de participação oficial caiu de 92% para 52%. É uma diminuição de 9 pontos percentuais por década. E depois ele diz: o indicador alternativo, baseado na população e idade de votar,
apresenta um declínio menos acentuado, mas ainda muito significativo, de 90% para 67%. Este valor está abaixo da participação média na Europa, que é 74%. O que é que isto quer dizer? Os números da abstenção e da participação oficiais em Portugal geram imensa confusão, por duas razões. Uma delas tem a ver com incluir ou não o círculo da Europa e fora da Europa, porque se o fizermos, há ali uma descontinuidade, que é o momento a partir do qual o recenseamento dessas pessoas se tornou automático. E a segunda razão, o segundo problema que gera confusão, é o da chamada abstenção fantasma ou da abstenção técnica, que no fundo hoje em dia tem muito a ver simplesmente com o facto de haver muita gente que está recenseada em sítios onde não vive. Não é? E nomeadamente pessoas que estão no estrangeiro e continuam recenseadas em Portugal. Como saiu muita gente ainda por cima durante a crise, tudo isto. Então como é que se resolve isto? É tendo uma estimativa da população residente com a idade de votar e calcular a abstenção assim. Quando nós fazemos isso, percebemos que a abstenção é bastante menos do que o número oficial. Mas tudo aquilo que eu disse na minha primeira intervenção continua a ser verdade. Ela diminuiu, a participação diminuiu, portanto a abstenção aumentou, e essa abstenção é maior quando comparada nos mesmos termos do que a média europeia. Pronto. Isto respondendo à tua pergunta. Foi o João Cancela que respondeu. Mas só mais duas coisas. Se o João Cancela estivesse aqui, diria que eu só fui a 3 aulas dele e por isso é que eu não o citei. Exatamente. Que é o que ele me costuma dizer nestes casos. Exatamente. Eu tenho imensa coisa para dizer, só queria, mas das 1000 coisas que tenho para dizer, só quero dizer duas para já. A primeira é que eu acho que a vossa impressão, ou a sua impressão, não é da bolha, é mesmo verdade. Eu estive envolvido com uma série de outras pessoas num estudo para a Fundação Gulbenkian sobre a participação política dos jovens, e uma coisa que até a mim me surpreendeu, não devia surpreender, mas até a mim me surpreendeu, foi perceber que, sem dúvida, havia de facto, até na comparação europeia, uma muito baixa propensão das camadas mais jovens para votar, mas que toda aquela conversa dos jovens não participam, os jovens não querem saber, os jovens não se interessam, tudo aquilo não jogava com os dados. Porque o que os dados mostram é que em todas as outras formas de participação, de que é que falamos? Participar em protestos, ou assinar petições, ou escrever cartas, ou boicotar produtos, a participação dos jovens em Portugal aumentou muito, a tal ponto que em muitos destes modos de participação já não há diferença entre as taxas em Portugal e, vamos dizer assim, a média europeia. E isto é uma coisa que, por um lado, acho que desmistifica algumas ideias, não é? Os jovens não querem saber não sei o quê, mas depois também nos levanta a questão porque é que na parte da participação eleitoral, que é tão importante na mesma, continua a haver este gap. A última coisa que eu quero dizer, e passo já, é que essa diferença entre a taxa de participação dos mais jovens e dos mais velhos, aparentemente, pelos dados que pessoas como o João, têm olhado em 2022, diminuiu. E isso é muito interessante. E eu acho que isto sinaliza uma coisa que é, por muitas razões que nós possamos invocar para a falta de participação, uma delas tem a ver com a oferta política. Não é? Reparem, quais são os partidos com eleitorado mais jovem em 2022? São todos os novos partidos. É o LIVRE, é a Iniciativa Liberal, é o PAN e é o Chega. E eu acho que isto nos faz pensar que nós podemos pensar em 1000 reformas que as democracias devem ter. Estou completamente de acordo com a Joana. Aquela discussão de a culpa é da... Já vi muitas vezes. Temos que mudar a cultura política. Não faço a mínima ideia como é que isso se faz. Mas muitas vezes o próprio sistema se regenera, não é? E aqui, independentemente do que nós achemos de cada um destes partidos, o que é verdade é que ele, pelos vistos, constituiu uma oferta que ampliou a oferta disponível, que foi capaz de atrair voto mais jovem do que estava a atrair até o momento. Obrigada, Pedro. Joana, no teu caso, como é que o PS surge na tua vida e como é que sentiste, porque é que sentiste que era ali que
podias ser uma cidadã ativa politicamente? Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, Diana. Há pouco, quando falávamos da questão da representação e depois dos números que o João deu, enfim, rapidamente chegamos a uma representação de 9% dos jovens no Parlamento português. E depressa calculamos que isso não representa a representação da população jovem no país. Por isso, daí a minha dificuldade há pouco de pôr a coisa no plano da métrica. Haverá sempre uma subrepresentação se quisermos catalogar as pessoas por segmentos. Esse é o que eu acho que é o perigo de pormos a coisa nesse plano dos números e da métrica. E daí a minha dificuldade sempre de responder se é suficientemente ou não o número de jovens no Parlamento a representar outros jovens. Eu prefiro que esse desafio, embora seja absolutamente fundamental a regeneração dos partidos, incluir os mais jovens, eu prefiro sempre que as causas dos jovens sejam também abraçadas pelos menos jovens. Daí querer acrescentar aquilo que disse há pouco. O Partido Socialista, como é que surge na minha vida? Enfim, eu não sou de Lisboa, eu estava há pouco a comentar que eu sou uma visitante de Lisboa, eu vivo no distrito de Aveiro e, portanto, enfim, a minha curta vida política, por assim dizer, tem naturalmente reflexo também no percurso pessoal e profissional. Todos nós somos condicionados. Essa é uma outra discussão que nós podemos ter, que é o facto do contexto de onde vimos determinar muito daquilo que nós somos e, enfim, rejeitando qualquer, isso é uma opinião pessoal, qualquer teoria do mérito como, enfim, possibilidade de desenvolvimento e de realização pessoal. Mas o contexto onde nascemos e onde crescemos influencia naturalmente aquilo que somos hoje. E, portanto, enfim, eu sempre fui muito interessada em política, sempre gostei de ouvir muitas conversas sobre a forma como as pessoas têm a responsabilidade de exercer a ação e de tomar decisões e não tomar decisões, também é decidir. E se quiseres, respondendo muito diretamente à pergunta, acho que, e juro que não estou a responder ao João, mas aquilo que determinou, se quiseres, a minha entrada no PS e a forma como eu acho que o plano, naturalmente sou parte interessada, mas que o programa político do PS é um bom contributo para a sociedade, foi a dificuldade na altura dos anos da Troika. Enfim, a minha geração viveu, se quiserem, na pele, sem querer procurar aqui causas, portanto isto é objetivo, a minha geração viveu na pele as dificuldades dos nossos pais, dos nossos avós, as nossas dificuldades, e acho que esse contexto ultra difícil por qual nós todos passamos, acho que mudou um bocadinho a forma como a minha geração assistia às decisões ou à falta delas no plano político, e por isso, na altura difícil dos anos da Troika, eu senti, se quiseres, mais interesse em sair da minha zona de conforto, em sair do meu sofá e arregaçar as mangas e participar nas manifes que se lixa a Troika e essas coisas todas, mas julgo que o contexto difícil motivou-me para ser parte da solução. E, enfim, encontrei no PS um partido como tantos outros, não quero aqui distinguir, mas com responsabilidade na consolidação da democracia e no campo democrático. É um partido com valores extraordinariamente importantes na forma como nos relacionamos com os outros, assim como outros, e encontrei no PS um espaço plural, onde naturalmente há desafios, como é um partido tradicional e, portanto, fez agora 50 anos e, enfim, uma pessoa com 50 anos e um partido com 50 anos naturalmente tem outro tipo de desafios. Eu não queria tanto saber os valores do PS, que nós mal ou bem vamos conhecendo, mas queria perceber, na verdade, tu enquanto jovem, porque é que encontraste no partido uma forma de Era um pouco aquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que quem se interessa por movimentos e organizações e enfim, quem gosta mais de causas sente um interesse diferente daquele que eu sinto. Sente que, enfim, gosta muito e tem particular interesse pelas questões ambientais ou pelas questões raciais, ou, enfim, ou pelas questões desportivas. Tem um interesse específico muito focalizado. E eu acho que esse não é o papel dos partidos. Os partidos têm que apresentar um programa para o país, um programa para as pessoas do ponto de vista transversal, ou seja, têm que tocar todas estas áreas e, pior, tocando em todas estas áreas têm que fazer escolhas, não podem dar tudo a todos. E esta é a dificuldade e, ao mesmo tempo, é
é o desafio que é mais difícil participar politicamente nos partidos do que nos movimentos sociais. Aí não há, julgo eu, nenhum tipo de questão, porque o desafio é diferente. É olhar para a pluralidade dos desafios e tentar arranjar as melhores respostas, sabendo que uma resposta melhor não pode prejudicar um outro desafio. E essa acho eu, a dificuldade dos partidos, mas para mim é mais, se quiseres, é mais aliciante tentar encontrar as melhores respostas, não as mais fáceis, mas as melhores para todas estas dificuldades. E foi essa, se quiseres, a diferença entre os partidos e os movimentos, e aquilo que me despertou a ir mais para os partidos e não para os movimentos. Voltando aqui à questão da abstenção e à nossa tentativa de que tenhamos cada vez jovens mais participativos politicamente, algumas vozes têm-se chegado à frente defendendo que o voto deveria ser aos 16 ao invés de aos 18 anos. Poderia ser uma solução? Concordas? Não concordas? Eu acho que a única coisa que eu posso dizer sobre isto é que há alguns países que já fizeram esta experiência, seja a nível das eleições nacionais, é o caso da Áustria, seja, e estou a falar dos estudos que me lembro, seja outros países, ou até a nível local, de baixar a idade de voto para 16. Eu penso que aquilo que todos estes estudos mostram é, em primeiro lugar, todos aqueles indicadores de, vamos chamar-lhe assim, o termo não é muito feliz, mas de competência política. Qual é o grau de informação que as pessoas têm? Ou qual é o grau de interesse que demonstram? Ou não é muito diferente de 16 para 18 anos. Depois a segunda coisa que acontece é que, inclusivamente, nas eleições em que se inaugura essa medida, chega a suceder, aconteceu na Áustria, que quem tem 16 e 17 anos até vota mais do que quem tem 18. Que é uma coisa engraçada, porque o medo destas coisas é um argumento que se ouve muito, se os jovens não votam, se baixam para 16 vão votar ainda menos. Não é verdade. A questão que eu acho que ainda está por responder é o que é que acontece a longo prazo, não é? Este entusiasmo, o que é que significa? Mas em geral eu não vejo uma razão óbvia para que, objetiva, para que alguém não possa votar com 17 anos e possa votar com 18. Não, estou por descobrir qual é, pelo menos na investigação que existe, qual é a explicação. Não é maturidade cognitiva, não são capacidade. E também, se vamos pelas capacidades cognitivas, entramos numa discussão que não é um bom caminho de discussão. Portanto, em geral, não é. Vamos dizer assim, eu estou à espera de um bom argumento, à luz das experiências que já existem, para que quem tem 16 anos não possa votar. E aí, desse lado? Bem, eu sou completamente a favor do voto aos 16 anos, não só porque está empiricamente comprovado que funciona, como porque no longo prazo o que se tem estudado a um nível mais micro, local, já há estudos sobre isso, é que quanto mais cedo se incluem as pessoas no fenómeno político, mais provável é conseguir agarrá-las ao longo da vida à participação política, e aos 16, quando as pessoas têm mais tempo, quando ainda estão no contexto escolar clássico, é uma maneira fácil de começar a explicar a importância, a responsabilizar e a criar essa cultura desde cedo. Como o Pedro diz, não há nenhum argumento científico para os 16 ou os 18, como nunca houve para os 21 em vez dos 18, e portanto não me faz mesmo sentido que não se faça. Acho que tem resultados positivos comprovados na participação, e a nível micro, a longo prazo, já tem resultados positivos comprovados na maneira como prende as pessoas à participação cívica mais cedo na vida. Há um belo artigo do Economist sobre isso, que é uma revista não muito revolucionária, digamos, e que tem um artigo a favor do voto aos 16, se quiserem procurar e ler, é interessante. É uma pergunta difícil. Enfim, há uma razão para o voto ser aos 16 anos, é fazê-lo coincidir com a maioridade. E, portanto, com os 18, sim, com a maioridade. E, portanto, entendeu-se
enfim, é um princípio que eu diria que tem alguma estabilidade, que a partir dos 18 nós ganhamos um conjunto, enfim, de competências adicionais ou direitos, se quisermos, somos responsabilizados num outro plano e isso dá-nos o direito a escolher quem nos representa. No fundo, enfim, podemos ou não discutir, mas é mais ou menos isto. Na Europa, o Pedro saberá melhor, mas há muito poucos casos em que o voto é, portanto, julgo que não sei se haverá contexto para que esse passo seja dado. Acho que, enfim, não rejeito que no futuro esse possa ser um caminho. No presente não sinto que haja, ou seja, que a participação dos jovens, se quiserem, é um plano mais complexo para a questão, mas eu acho que é mais correto com aquilo que eu penso. Eu não sinto que o interesse dos jovens pela política se meça pela faculdade ou não de votar. Não quero acreditar que seja esse o plano em que se mede a participação e a intervenção dos jovens, porque começa nas escolas, nas associações de estudantes, nas coletividades. E não deixam de ter espírito crítico. Estão maioritariamente mortas as associações de estudantes dos secundários em comparação Tem alguns desafios, João. Com 50, 40, 50 anos. É verdade, mas se calhar as escolas também precisam dar esse sinal, ou seja, há aqui eu diria que há aqui um desafio que é intergeracional entre os mais novos e os mais velhos. Às vezes os mais velhos também não gostam que existam associações de estudantes, não é? Porque incomodam um bocadinho a direção e tal, e portanto é esse desafio também que nós temos de tentar compatibilizar. Mas para te responder muito claramente, Ana, não seria correto pôr a coisa na perspectiva da métrica, lá está. A resposta mais fácil é dizer sim, aos 16 e resolvemos todos os problemas do mundo e os jovens vão começar a participar imenso. Não acho que seja esse o plano. Não rejeito que noutros casos a consequência tenha sido essa. Acho que, enfim, no quadro dos valores ocidentais e também do continente no qual nos integramos, está por demonstrar que o caminho do voto aos 16 anos tenha como consequência natural a maior participação ou a maior interação. De todo modo, esse é um caminho que nós podemos fazer. Acho que o critério de fazê-lo depender da maioridade é um critério objetivo e não me parece tão irracional assim, mas enfim, só dar esta nota, mas julgo que isto é assim uma coisa muito polémica. Eu podia falar aqui, nós estamos a ter essa discussão agora na questão da revisão constitucional. Não me obrigues a falar muito disso porque eu tenho uma posição um pouco diferente. Acho que este era um processo que não devia ter acontecido e, aliás, numa altura em que estamos a celebrar Abril, a Constituição da República Portuguesa de 76 foi a nossa, se quiseres, a nossa maior conquista, e acho que a Constituição que temos neste momento é uma Constituição que protege os direitos dos jovens, protege os direitos dos menos jovens, mas enfim, esta é uma outra discussão, mas está-se a colocar a discussão do voto aos 16 anos no plano da discussão da revisão constitucional e já todos sabem o resultado, o desfecho, porque isso já foi manifestamente, não quero criar aqui falsas expectativas, mas isso já foi clarificado no debate entre os partidos e, portanto, não será uma realidade, se quiser. Antes do 25 de Abril não podias votar e não podias ter liberdade de expressão e de participação. Nós aqui temos liberdade de expressão e temos aqui uma participação. Vem cá, diz-nos o teu nome. Não, e usas o microfone, claro. Obrigado. Acho que não se justificava o microfone, mas... Tá? Pronto, bom dia, boa tarde. Antes de mais, também congratular a organização dos 50 anos de 25 de Abril por esta iniciativa, são sempre muito pertinentes. A minha questão vai um bocadinho agora na base dos votos aos 16 anos e fazendo a ponto com o que o João estava a dizer, que está comprovado empiricamente que a partir dos países, que a partir que os jovens a partir dos 16 anos podem votar, que há mais esta aderência mais cedo por parte dos jovens a irem às eleições. A nível nacional, não. A nível micro, eleições locais... Ok, autárquicas, por aí. Sim, okay. Mas a nível nacional ainda não. A nível nacional só está comprovado o que o Pedro disse, de haver mais participação logo. Ok. Pronto, mas a minha pergunta, já vão perceber, vai na base mais do ensino secundário, do básico secundário mesmo, do superior. Ou seja, nós vimos em 2014 a retirada dos alunos dos conselhos pedagógicos. Até que ponto é que uma medida destas também acaba... A retirada é... Ou seja, tira um bocado este mérito aos alunos. Não é mérito, mas esta participação aos jovens também cedo. Ou seja, nós falamos em querer votar a partir dos 16, mas depois vemos os nossos governantes a retirar os alunos dos conselhos pedagógicos nas escolas quando têm estas
estas oportunidades, se calhar, de começar a aprender e a ganhar mais esta paixão por certos temas, não digo só de política, mas acaba por ser outro tipo de política também. E a questão de, nós também vemos depois de Bolonha, que as importâncias das associações de estudantes, com o facto dos cursos serem de menor tempo, também perderam a sua relevância, ou seja, os alunos acabam por ter menos tempo para se focar nos cursos, acabam por ter também menos tempo para se focar na política em si dentro das próprias associações de estudantes, e até que ponto é que estas medidas assim que fomos vendo ao longo dos últimos anos também não contribuem para esta abstenção elevadíssima por parte dos jovens. É isto só. E também posso fazer já uma pergunta que não tem a ver, mas também tinha a curiosidade desta questão do... Nós também vemos a falar em modelos eleitorais do género. Nós nas presidenciais temos um modelo eleitoral completamente diferente das legislativas, mas a realidade é que as presidenciais até têm ainda mais abstenção do que têm as legislativas. A minha questão vai mais, como é que nós conseguimos combater a abstenção? Será que é do nosso modelo que é incorreto e está desatualizado com a base nos últimos anos? E mais especificamente nas autárquicas ainda vemos menos desinteresse por parte dos jovens, porque parece que é muito mais chato perceber os problemas locais do que os problemas nacionais. Como é que podemos combater? Se é a partir das escolas, se não? Pronto, é por aí. Manel. Manel. Obrigada, Manel. Quem quer responder ao Manel? Pedro. Bora lá. Bem, então... Os sistemas eleitorais, não é? E as regras do jogo, como é que elas contribuem para isto? Eu sobre isso queria dizer meia dúzia de coisas. A primeira é que a taxa de abstenção nas presidenciais é um bocadinho difícil de comparar com a outra por uma razão simples. É que, como vocês sabem, pelo menos tem sido assim em Portugal, nós temos tido sempre esta situação de que temos uma primeira eleição presidencial mais competitiva e uma segunda em que no fundo temos não sei se a palavra existe, o incumbente, quer dizer, o detentor do cargo que se recandidata com uma probabilidade de vitória muito grande e, portanto, isso gera desmobilização das pessoas porque parece que não vai fazer diferença. Mas há uma coisa que disseste com a qual eu não estou muito de acordo, que é a comparação com as eleições locais. Uma das coisas mais interessantes que acontece ao longo deste período todo é que, apesar da participação eleitoral ter tido sempre tendência para descer em todo o tipo de eleições, essa descida foi muito mais acentuada nas legislativas do que nas eleições locais. O que chama a atenção de um problema que é, isto os geógrafos estudam muito isto, há um trabalho relativamente recente de geógrafos que mostram isto, é uma coisa muito simples. Quanto maior a distância de Lisboa ou do Porto de um local, maior a taxa de abstenção nas legislativas. Isto chama a atenção para o problema de como Portugal está muito centralizado, de como, especialmente no interior rural, a percepção daquilo que se passa aqui em Lisboa parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a vida das pessoas. Nós sabemos, por exemplo, olha, também com o João Cancela, por acaso, estou mesmo agora a trabalhar numa coisa que mostra as diferenças de comportamento eleitoral entre o mundo rural e o mundo urbano. E, de facto, a diferença entre a abstenção no mundo rural e no mundo urbano está a acentuar-se. No mundo rural vota-se cada vez menos. Isto chama a atenção para que o problema, digamos, da abstenção não é só... Tem a ver com as regras do jogo, tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver, neste caso, com o facto de, no mundo rural, se sentir que, apesar de tudo, uma decisão sobre um Presidente da Câmara, e reparem, em economias que são pouco diversificadas, o Presidente da Câmara é muito importante, não é? Da Câmara Municipal depende muito de emprego, depende de muitas decisões, depende de muita coisa. Estão ali coisas em jogo que são importantes, enquanto que aquilo que se passa em Lisboa, se calhar, é muito menos importante, não é? E, portanto... E a última coisa que eu queria dizer sobre isto, ainda sobre o sistema eleitoral, notem que ainda há um problema adicional. É que o nosso sistema eleitoral nas legislativas tem uma característica que é de ter uma dispersão enorme na dimensão dos círculos eleitorais. Portanto, em Lisboa o círculo é muito grande. É relativamente fácil para um novo partido aparecer e eleger deputados. E do ponto de vista dos eleitores, é muito mais provável que eu... consiga votar num partido que me sinta próximo e vê-lo eleito do que se viver em Porto Alegre. Eu se viver em Porto Alegre, ponto final. Quer dizer, são dois partidos e acabou. Isto desmobiliza as pessoas.
não é? E, portanto, quando falamos o que é que o sistema eleitoral tem a ver com isto, tem a ver, por um lado, o facto de haver muita desproporcionalidade entre votos e mandatos e círculos muito pequenos no interior, isso contribui, e depois o outro ponto, o que é que as regras do jogo têm a ver com isto? Esta coisa tão simples que é, apesar de tudo, no mundo rural, o facto de estar-se a tomar uma decisão sobre um poder que está próximo e que afeta a nossa vida, pelos vistos fez com que a abstenção aí tivesse aumentado menos do que aumentou a nível nacional. Havia mais 1000 coisas, mas eu vou passar. Diana, posso só acrescentar? Não, há ainda, julgo eu, uma outra razão. O Manel comparava a questão da eleição presidencial com a eleição legislativa. Acho que também tem muito que ver com a natureza da nossa democracia, do nosso regime, que é um regime semipresidencialista. Portanto, não acontece o mesmo em França ou no Brasil, se quisermos utilizar 2 exemplos, em que o presidente do governo é o presidente de facto, não é? E, portanto, nesses regimes em que há uma imagem mais pessoalizada, em que a função do presidente é diferente, há uma maior, se quiseres, adesão a essa eleição. Em Portugal, como somos um regime semipresidencialista, em que a função do presidente não é a função executiva, não é a função de desenhar, de implementar e decidir, é uma função diferente, pode eventualmente ajudar a responder também à diferente compreensão que as pessoas têm dos momentos eleitorais e, enfim, do tipo de eleições, julgo que é isso. Quanto o Manel acabou por dar mais alguns contributos que eu acho que também são importantes, que é, antes de falarmos sequer quando é que as pessoas ou os mais jovens podem votar, há um conjunto ainda de dimensões por resolver na representação dos jovens, e ele acabou por dar um exemplo que eu acho que é um exemplo justo de como nos conselhos pedagógicos das escolas, onde se decide de facto os conteúdos e aquilo que é, no fundo, o plano pedagógico da escola para os alunos, não haver representação de quem são, no fundo, os destinatários da escola pública e da aprendizagem que se faz nas escolas. E isso também é um sintoma de como, antes de sequer pensarmos numa forma que é o voto, há um conjunto de problemas que eu acho que nós também temos que resolver para que os jovens sintam que fazem parte desse conjunto complexo que é a democracia. João, tens algo a acrescentar? Tenho a acrescentar uma coisa que engloba tudo o que foi dito até agora, que é que a abstenção normalmente acontece. Porque é que já não se vota tanto como se votava logo a seguir ao 25 de Abril à cabeça? Porque é que nos Estados Unidos já não se vota tanto hoje em dia como se votava antes do Watergate? Porque as pessoas têm, no geral do mundo ocidental, desconfiança, menos confiança no Estado e na política, nos políticos, do que tinham. E esta desconfiança percebe-se por várias razões. E uma delas é este imobilismo do sistema político, porque as associações de estudantes, que durante os anos 80 e 90, os conselhos pedagógicos, as eleições para os conselhos pedagógicos, durante os anos 80 e 90, e daí em diante, funcionaram única e exclusivamente como campos de treino dos partidos políticos, em que o que interessa é saber quem é que consegue cacicar mais votos e quem é que consegue convencer mais pessoas de que consegue ter um bloco eleitoral forte, e ninguém quer saber o que é que acha sobre o que é que seja. As associações de estudantes, as juventudes partidárias, as eleições para os conselhos pedagógicos tornaram-se em exercícios de futilidade e de medição fálica sem grande substância, e isso descredibiliza. Não me interessa nada que as associações de estudantes sejam participadas, se forem participadas de debates vazios de concursos de popularidade, que é o que são hoje em dia. Não me interessa nada que os conselhos pedagógicos tenham jovens, se os jovens forem para lá ser absolutamente ignorados por uma pessoa que está lá emprateleirada naquele conselho pedagógico porque o diretor não gosta dela, porque também está lá emprateleirado há 15 anos e está chateado com ela. Eu faço parte de um conselho geral da minha escola, da escola onde eu andei no secundário, ainda hoje como membro da comunidade, e antes fazia como representante dos alunos. E sei bem como é que estas coisas funcionam, e o desinteressante que é para um diretor de uma escola ou para um conselho pedagógico o que um jovem tem para dizer. Portanto, acima de tudo, e se não nos queremos descredibilizar mais, e se não queremos aumentar ainda mais a abstenção, temos de começar a levar-nos a sério.
E levar-nos a sério é um diretor de uma escola querer saber o que é que as pessoas que estão num Conselho Geral ou num Conselho Pedagógico têm para dizer. O levar-nos a sério é uma associação de estudantes perceber a responsabilidade que tem perante as pessoas que a elegem e não a responsabilidade que tem perante a juventude partidária que pagou os megafones. E responsabilizar-nos a sério também é ter discussões de políticas públicas que têm em base factos, empiria, experiências e não parece-me que... Porque, e isto frustra-me um bocadinho no debate de soluções, o debate da revisão constitucional é interessante por isso. Eu vi a discussão do voto aos 16. O que o Pedro e eu falámos aqui, que basta uma pesquisa de 2 minutos no Google para perceber a quantidade de empiria que existe sobre este assunto, esteve absolutamente ausente do debate. No entanto, agora falamos dos conselhos pedagógicos, que é dificílimo encontrar um estudo que prove que há relação entre a participação dos jovens e a participação em conselhos pedagógicos. Se não é impossível, desafio-vos, aliás, eu gostava de conhecer. E é uma boa ideia. Porque pronto, lá está, Joana, sem ofensa nenhuma, mas lá está. Eu discordo com a medida de tirar os jovens dos conselhos pedagógicos, mas foi o PSD que fez, e portanto, como foi o PSD que fez... E agora já não há o PSD que lá está. Eu nem sabia quem é que tinha feito. Sim, mas a coisa de 2014, ou seja, criamos aqui uma coisa, um debate político em que não se discute as ideias pelo valor que elas têm, pelos resultados que apresentam, mas porque parece bem, soa bem. O debate da revisão constitucional nisso frustrou-me até na discussão do sistema eleitoral. O que apraz às pessoas discutir sobre o sistema eleitoral é se devíamos implementar um sistema de first past the post ou não. Que é uma discussão que está desatualizada no Reino Unido desde mais ou menos 1905. Portanto, o assustador que isto é, não se conseguir debater primárias abertas antes, não se conseguir debater os sistemas de ranked choice voting que já se experimentam em Estados americanos em eleições absolutamente cruciais, não se conseguir debater soluções modernas que façam com que todas as pessoas sintam que o seu voto conta, vivam em Marvão ou vivam em Lisboa. E de repente o que interessa é discutir se o deputado é o deputado de X ou de Y, porque eu ouvi dizer, quando vi o House of Cards inglês em 1997, que o deputado de Sheffield representava muito bem Sheffield porque ele era de Sheffield. A pobreza do debate aqui cansa-me, a mim que participo ativamente, e calculo que canse mais quem não podia e agora pode e não vai. E por isso acho que é das razões essenciais para quem pode não ir. Ali ao lado do Manel temos alguém que quer participar. Isto tem sido tão à volta de participação jovem? Respondendo só ao tema das pensões, é um ótimo exemplo de como a participação eleitoral resulta em políticas públicas que respondem às pessoas, porque um partido que é eleito com uma quantidade desproporcional de votos de pensionistas, que, sendo a camada mais velha da população, é a que mais se mobiliza eleitoralmente, responde mais rapidamente a isso. E certamente que o Primeiro-Ministro António Costa, a primeira prioridade que tem enquanto ator político é a sua maior fatia de eleitorado, que são os pensionistas. E agora vê-se, com este aumento extraordinário das pensões, que o facto de se votar e o facto de o grupo dos mais idosos votar mais tem impactos de políticas públicas diretos. E isso é uma coisa que os jovens também têm de perceber, que se votarem são ouvidos. Portanto, um bom ponto. Temos aqui uma participação, diz-nos o teu nome. Boa tarde, sou o Duarte. Queria-vos agradecer também a todos a presença aqui e gostei muito da conversa. A minha pergunta era um bocadinho mais a ver com o que se falou há bocado do voto dos jovens e do facto dos jovens votarem tendencialmente mais em partidos ideológicos, portanto, como a Iniciativa Liberal, o LIVRE, e acho que falaram sobre isso aqui e nota-se um bocadinho essa tendência. Eu também sou jovem e dentro das pessoas que conheço sinto uma maior tendência para o voto nesses partidos, e a minha pergunta é, se calhar em 75 e nas primeiras eleições livres, como também os partidos que foram votados e tiveram expressão eleitoral eram menos do que os que são hoje em dia, são muito mais partidos agora na Assembleia da República do que eram antes, e a minha pergunta é, acham que a médio e longo prazo, portanto, estes votos dos jovens que atualmente são em partidos mais ideológicos vão passar ou seja, com esses jovens crescerem a serem em partidos mais de poder, como o PS e o PSD, ou como são agora ideológicos e vemos agora o debate político muito mais acérrimo e a nível de ideias, e as pessoas defendem muito mais ideologicamente o partido que estão, acham que esse voto
o que é que pode acontecer? Ou seja, esse voto dos jovens vai se transformar em votos em partidos de poder ou vai se manter em partidos ideológicos e com as transformações que isso poderá ter a nível do sistema eleitoral e dos partidos de poder? Obrigado. Duarte, obrigada. Queres dirigir a tua pergunta a alguém em particular? Talvez o Pedro seja mais indicado, mas vocês os dois que também estão em partidos e aliás, estando os dois, um no PS e no PSD, acho interessante também como é que vocês nos partidos olham para isso, porque vejo os jovens e eu pessoalmente também mais tendencialmente a votar em partidos mais ideológicos e não sei também como é que eu próprio vou evoluir e, portanto, gostava de saber essas respostas. Obrigado. Obrigado, Duarte, pela pergunta. Eu não sei, eu acho que percebo o que queres dizer, mas eu acho que o termo não é bem ideológicos, ou seja, ideológicos, quer dizer, a CDU e o PCP também nesse sentido também é bastante ideológico, ou o Bloco de Esquerda. O que eu acho que se passa é o seguinte, nós tivemos na política portuguesa, e não é só na política portuguesa, na política europeia em geral, um fenómeno que é um domínio muito grande dos temas económicos. Não é? Que é, no fundo, mais redistribuição, menos redistribuição, mais Estado, mais mercado, esse tipo de conflitos. Mas à medida, isto passou-se em todo lado na Europa, à medida que o tempo passa, começou a tornar-se mais relevante uma espécie de outra dimensão do conflito político, não é? Que é o conflito político que opõe pessoas e ideias, vamos dizer assim, mais tradicionalistas, mais nacionalistas, mais voltadas para a autoridade, com ideias mais libertárias, ou maior preocupação, por exemplo, com temas como o ambiente, ou com temas como diversos direitos de minorias, e isso é uma dimensão da política que os nossos partidos tradicionais nunca valorizaram muito. Houve um momento em que o Bloco de Esquerda valorizou, mas muito rapidamente, e continua a valorizar, no certo sentido, vamos lá ver, mas especialmente durante a Troika e durante a crise económica, o Bloco de Esquerda muito rapidamente acelerou para uma grande predominância também dos temas, destes conflitos económicos fundamentais, não é? De classe, vamos chamar-lhe assim. Aliás, é curioso porque ao fazer isso quase que desguarneceu uma área que no fundo acabou por ser tomada por partidos como o PAN, não é? Com maior importância ao ambiente, por aí fora. Portanto, isto, o que é que, para terminar, claro que eu acho que é por isso que esses partidos, é uma das razões pelas quais eles têm maior capacidade de atrair um voto jovem, porque esse tipo de temas é mais saliente para os mais jovens. A outra razão, tem um bocadinho a ver com o que o João dizia, é que os partidos tradicionais, vamos lá ver, não quero aborrecer as pessoas que se sentem próximas dos partidos tradicionais, mas eu, se tivesse 25 anos e se tivesse assistido aos debates nas últimas eleições entre os líderes partidários, eu achava que aquilo que eles estavam a falar não tinha absolutamente nada a ver comigo, porque as conversas são pensões, ótimo, importantíssimo. Não estou a... É claro que é importante. Impostos, claro que é importante. Mas educação não é tema. Entrada no mercado de trabalho não é tema. Habitação não foi tema. Habitação não foi tema. E, portanto, eu teria achado que aquilo não tinha nada a ver comigo. E, portanto, é natural que os mais jovens achem que esses partidos não têm muito para lhes oferecer e que se sintam mais atraídos. Vamos ver se estes novos partidos vão merecer a confiança que os jovens lhes depositaram, mas é natural que sintam que é preciso experimentar uma coisa nova. Joana, rápido, temos aqui mais uma questão no fim, okay. E depois temos de fechar. Não, enfim, eu acho que o Pedro resumiu tudo aquilo que se impunha a dizer, mas acho mais. O Pedro dizia que tinha 4 anos quando foi o 25 de Abril, eu tinha 19 negativos, portanto, a minha geração não tem bem noção. Bem, e isto não é nenhuma desconsideração, é um facto objetivo, não tem noção de como os partidos tradicionais foram importantes nos primeiros anos da democracia, e foram mesmo muito importantes. Isso não prejudica, naturalmente, o aparecimento de alternativas que procuram, se quisermos, segmentar um pouco as respostas políticas que oferecem. E aí também há ideologia. Tu fazias uma distinção entre
os partidos que são ideológicos e os tradicionais, eu acho que os partidos tradicionais continuam a ter ideologia. Precisamente por terem ideologia é que hoje nós discutimos, por exemplo, e isto é uma discussão ideológica, o papel do Estado em todas as dimensões da nossa sociedade. Eu dizia mais, desculpa interromper, eu dizia mais de poder, mais do que tradicionais, são mais os dois de poder, ou seja... Sim, tem a responsabilidade de, olhando para a pluralidade do país, tentar encontrar respostas que não deixem ninguém de fora. Eu acho que este é o desafio. Admito que os partidos mais recentes tenham, um outro atrevimento, se me permitem, no bom sentido, um outro atrevimento para poderem entrar naquelas camadas mais jovens que não têm tanta percepção da importância dos partidos tradicionais. E, portanto, enfim, podemos chamar as coisas pelos nomes, quer dizer, é natural que a Iniciativa Liberal ou o Chega, que representam eleitorados muito diferentes, consigam dar respostas a uma geração jovem que, no tempo dos meus pais, por exemplo, a preocupação era era poderem acabar o 12º ano. Os pais deixarem-nos acabar o 12º ano. Hoje a nossa geração não tem essa preocupação, tem outra preocupação. E é natural que os partidos mais imediatistas, que oferecem respostas mais focalizadas, tenham uma adesão mais fácil às gerações que não contactaram com outro tipo de experiência. Mas isso não é mau, isso é bom. Ou seja, é importante os jovens olharem para esta pluralidade de representação ideológica e reverem-se mais ou menos no papel do Estado, no papel do mercado, no papel da comunidade. Eu acho que isso é natural e faz parte do processo democrático. Acho super saudável isso acontecer, sinceramente. Johnny. Bem, para já a declaração de interesses. Eu acho que importante para mim é diferenciar não entre ideológico e de poder, mas entre política velha e política nova. Maneiras participadas, modernas de fazer política e maneiras antigas. Os partidos novos têm maneiras novas de fazer política e isso atrai. Eu dou-vos um exemplo óbvio que é o meu. Eu voto em Lisboa. Eu sou militante do PSD. Eu nas últimas legislativas votei na Iniciativa Liberal. Porque para mim a Iniciativa Liberal falava muito mais para os meus problemas enquanto jovem. E enquanto jovem, enquanto lisboeta, que o Rui Rio tinha esse problema também. Mas falava muito mais para os meus problemas do que o PSD. E eu, fazendo as contas, eu tinha uma aplicação que fazia uma estimativa de acordo com as sondagens, que deputados é que seriam eleitos. Fazendo as contas, eu votando no PSD, votava no 14º deputado, que é uma pessoa que chegou a ser presidente aqui da Junta de Freguesia de São Domingos Benfica e que não é conhecida, se uma pessoa googlar, não é conhecida pelas melhores notícias. E se fosse a quinta pessoa da Iniciativa Liberal, é uma pessoa que eu conheço, da minha idade, que eu sei que é competente e faria um excelente trabalho. E isso para mim pesa. Agora, isto está no meu nível de informação máximo, mas eu acho que essa diferença política velha, política nova, faz diferença. Mas ainda só um toquezinho final, é que estas coisas percebem-se de uma lógica simples, que é, os partidos grandes, como o meu, são partidos de compromisso. Vem muita gente que quer comer muitas coisas diferentes e no fim do dia toda a gente escolhe comer arroz de pato. E às vezes o arroz de pato é um bocadinho cansativo ou repetitivo. E pronto, nós escolhemos arroz de polvo e eu peço arroz de pato. Não é muito diferente a receita, mas é arroz. Sim, e há esta dificuldade, não é? Enquanto que, se calhar para um dado... Duarte. Não, Duarte, não. Só durante uma posição durante uma discussão de compromisso, haverá muitas opiniões diferentes e vai chegar a uma coisa que agrade mais ou menos a toda a gente, só que os compromissos não agradam totalmente a ninguém. Para um jovem, isto é menos aceitável do que para uma pessoa com 40, 50, 60 anos, enquanto que, por exemplo, continuando na minha analogia gastronómica, se calhar a Iniciativa Liberal ou Chega são língua de vaca ou bochechas, que é uma coisa que a gente que adora, mas para escolher para um jantar para muita gente não dá muito jeito. Dava muito jeito agora que o Eduardo passasse o microfone aqui à frente, por favor, para terminarmos. Eu calar o Duarte para falar o Presidente de Junta, quer dizer, é um bocado vergonhoso. Não, era para agradecer a vossa participação e agradecer aqui de forma muito sentida à Comissão, que faz um trabalho muito invisível. Nesta data que para muitos de nós não é tão simbólica, mas é a comemoração dos 49 anos do 25 de Abril, mas na qual estamos associados, felizmente, aqui Benfica e aqui o Palácio Baldaia especialmente, é muito importante. Por isto que estamos aqui a ver hoje. Um espaço aberto ao público, em que temos público de todas as idades, em que não há nenhum tipo de triagem de quem entra, de quem participa,
e queria deixar um desafio aqui ao Pedro. Nós fizemos um referendo local em Benfica há pouco tempo, muito falado, muito mal amado por muitos dos meus queridos camaradas do Partido Socialista e do PSD. Aliás, acho que tirando nós, acho que ninguém gostou do referendo. Nós gostámos imenso do referendo. E foi um dia diferente nas escolas em Benfica onde se vota. Foi um dia em que vimos famílias inteiras com crianças ao colo a trazer bolinhos e a trazer águas e sumos a quem estava nas mesas de voto, a virem cumprimentar os políticos e a agradecer por lhes ter sido dado voz. E embora para muitos 30% de participação tenha sido muito curto, nós ficámos muito satisfeitos de estar 7% acima da média dos referendos locais até a data em Portugal. E eu gostava muito, Pedro, que se calhar se pudesse daqui a uns tempos, não sei quanto tempo, do ponto de vista científico, olhar para este referendo, porque o que eu senti nesse dia foi que tivemos muita gente jovem a vir votar, mas não sem nenhum desprimor, não aquele jovem ainda sem família, mas os jovens com família, com crianças muito pequenas, com crianças de colo, com carrinhos de bebés. O que é típico para nós conhecermos os atos eleitorais aqui na freguesia. Foram 9.500 pessoas que votaram em 31.000 possíveis, portanto teve alguma expressão. E foi muito interessante sentir esta participação e a forma como as pessoas vinham de sorriso na cara, não obstante o que tenham votado, mas votar de sorriso, por isso ter sido dada essa hipótese. E acho que era algo interessante de pensar e, se possível, de analisar e estudar daquilo que foi aqui o nosso referendo local. O meu agradecimento muito grande à Comissão, à Sra. Comissária, por nos terem escolhido, por estarem a construir connosco estas comemorações. Vai ser um ano longo, esta casa é vossa, usem e abusem, e é muito bom ver isto. Como a seguir, o espetáculo a seguir, jovens de escolas públicas, escolas particulares. Não interessa se é o mais bonito, se é o mais ensaiado, o que interessa é a emoção. E ontem, quando fui ver o último ensaio, que eu sou assim muito atrevido, percebia que alguns destes jovens, pela primeira vez, por estarem a cantar músicas escolhidas por eles, a participar num processo destes participativo, estavam a colocar questões que nunca tinham pensado sobre a sua participação cívica, o papel que fazem e porque é que iam hoje cantar determinadas músicas. Porque é que músicas de hip-hop são de intervenção, e, portanto, às vezes não é tanto o processo político, mas é o processo participativo que acho que nos falta, e agradecendo por tudo isto. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós estamos a ficar sem tempo, Pedro. Não sei se queres responder alguma coisa. Não, para terminarmos. Que nós acho que temos que terminar, não é? Não, eu só queria dizer que, infelizmente, quer dizer, este referendo, nós devíamos ter recolhido dados que não recolhemos. Agora vai ser difícil, mas alguma coisa espero que se possa fazer, porque isto é muito interessante. Queria acabar só com uma história. A história, eu tenho 2 sobrinhos que são meio australianos. A mãe é australiana e o pai é português. E um dia, há muito tempo, essa minha sobrinha já está a trabalhar, ela tinha 11 anos e telefonou-me a dizer, eu vou ter aqui... Ela estava numa escola inglesa. Deve ser por causa disto. Estava numa escola inglesa e telefonou-me a dizer, tio Pedro, eu tenho aqui um problema, é que eu vou ser a China nas Nações Unidas, que nós estamos aqui a montar, e eu estou super preocupada porque, claro, eu vou ter que defender a China, mas os direitos humanos. E eu comecei a pensar, numa escola que põe miúdos de 11 anos a pensar neste tipo de coisas, é uma escola que está a fazer um tipo de formação cívica de, se calhar, nós precisávamos mais. Porque eu não tenho nada contra a cadeira de Educação para a Cidadania, e nem, não tenho nada especialmente contra os seus conteúdos, mas aquilo que muitas vezes a cidadania precisa não é de conteúdos, é de prática, é de competências. Às vezes competências que se adquirem em coisas tão simples como estar a discutir quais são as músicas que vamos cantar, ou que se adquirem como pôr os miúdos a montar, a dirigir uma reunião entre eles. A competência de saber dirigir uma reunião. Eu tenho colegas na faculdade que não sabem dirigir reuniões, mas estas coisas são tão simples e tão importantes e servem, e se fizerem parte da educação pública, para compensar todas as outras assimetrias que nós sabemos que também contam na participação. Sabemos que quem tem mais rendimento, quem tem mais instrução, participa mais, tem mais oportunidade de fazer valer os seus interesses. Tem que haver uma maneira de dar à vontade, a confiança, as competências de que as pessoas precisam para defenderem os seus interesses, sejam eles quais forem. E, portanto, queria só pegar neste último exemplo, também ligando um bocadinho à coisa do Conselho Pedagógico. Os conteúdos da educação para a cidadania são muito importantes, mas é muito importante pôr os miúdos na escola a adquirir essas competências, a exercitá-las, a sentirem-se confiantes como cidadãos.
E se a escolha é ou fazemos isto ou voto ao 16, fazemos isto. Obrigada, Pedro, Joana, João, obrigada à Comissão do 25 de Abril por permitir que esta conversa aconteça neste jardim tão bonito que eu não conhecia, ou Joana não conhecia, alguns de nós não conhecíamos e ficámos a conhecer. E sinto que há mais pessoas que querem participar. Hoje já não vai dar, mas amanhã vai haver outra conversa aqui à exata mesma hora, às 3h30. O tema será Não Podia Expressar-te e vamos contar com a moderação do Álvaro Filho, que é jornalista da Mensagem. Teremos cá também a Janizau, que é atriz, o Diogo Faro, humorista, ativista, e também a Guadalupe Amaro. Portanto, se não ficaram satisfeitos ou se não ficaram de barriga cheia, amanhã teremos mais conversas e esperamos por vocês. Até lá. Obrigada.